Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 686, Lei de Reprodução. Vamos lá? População do Globo, 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução do mundo corporal, o mundo corporal pereceria. Então, acho que não tenho o que explicar nessa questão. É preciso que nós povoemos o mundo, né? Como está na Bíblia. Então, é natural o processo da reprodução, a união entre homem e mulher, para a continuidade das reencarnações, que são necessárias para a evolução dos espíritos. Então, sim, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Se fosse assim, se nós nos reproduzíssemos de uma forma desequilibrada, e para não caber mais, né, no nosso planeta, não veríamos um equilíbrio tão perfeito no ecossistema. Então, se nós olharmos a natureza tirando o homem, nós vamos ver um equilíbrio perfeito entre os seres vivos que vão se reproduzindo e se alimentando a ponto de manter um equilíbrio nas populações, para que não haja fome, né? O grande problema da elevação da população é a fome, é a falta de condições de vida. Mas nós observamos que, conforme a população foi crescendo, nós fomos também tendo uma evolução científica a ponto de gerar alimentos em maiores quantidades. Então, tudo isso vai demonstrando a providência divina, que vai nos oferecendo meios de acordo com as nossas próprias necessidades. Então, existe um limite, né, para as reencarnações. Sim, existe um limite, mas que o planeta suporta. Mas isso não está ao nosso encargo. É preciso que sejamos previdentes, né? Evitar os desperdícios, principalmente a água. A água potável é um bem que pode trazer diversas dificuldades para a vida no futuro. Então, o cuidado com as coisas da natureza, reciclagem do lixo e muitas outras atitudes ecológicas que nós podemos tomar vão nos proporcionar uma vida melhor, uma vida mais confortável. Mas Deus está à frente de tudo. Não podemos esquecer que nada acontece sem que seja sua vontade. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Há nesse momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade. É que outras tomaram seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Se nós observarmos a história, a arqueologia, né, a história da evolução do homem, nós vamos perceber que haviam raças diferentes, começando lá pelo homem de Neandertal, com cérebros pequenos, membros muito longos, e houve uma evolução até que chegássemos ao Homo sapiens, que somos nós. Então, cada momento em que o espírito evolui, ele recebe um corpo apropriado. E aquele corpo que já não tem mais utilidade, deixa de existir. Por isso que hoje não nascem mais Neandertals, não nascem as raças intermediárias até o Homo sapiens. Elas se extinguiram. E assim acontecerá conosco. Quando nós evoluirmos como espíritos e não necessitarmos mais de corpos grosseiros como esse que nós utilizamos, nós vamos receber corpos mais sutis, né? Menos pesados, com menores necessidades, e assim sempre de acordo com a necessidade do espírito. E quando não houver mais a necessidade de corpos igual ao nosso, o nosso também, a nossa raça também vai se extinguir, dando lugar a uma melhor. É assim que tudo se encadeia na natureza. O progresso é inevitável, vai ocorrer. 689. Os homens atuais
formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decréscimo e de desaparição. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, nós temos que levar em consideração aquilo que foi dito na questão anterior. Conforme o espírito evolui, os corpos também vão evoluindo. Então, os espíritos são os mesmos, né? E a evolução é um processo, é uma lei. Nós vamos sempre progredir. E conforme nossas necessidades vão se alterando, os nossos corpos também vão se alterando, né? Conforme foi dito na questão anterior. 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos, por meio da reprodução. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam alinhar-se entre si e produzir tipos novos. Existe uma problemática na história da humanidade que Darwin defendia a evolução. Então, que nós éramos símios e que os símios evoluíram até o Homo sapiens. Mas isso não é bem assim. Se nós lemos o livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver ali, através de André Luiz, pelas mãos do Chico Xavier, nós vamos ver uma explicação de que equipes espirituais vão moldando as metamorfoses, né, as transformações físicas, de acordo com a necessidade do espírito. Então, tudo ocorre dentro de um plano maior, que é feito no plano espiritual. E os espíritos superiores que estão nos acompanhando nesse processo evolutivo, eles têm uma influência direta no processo. Então, nós vamos recebendo corpos de acordo com a necessidade evolutiva do nosso espírito. Conseguimos nos libertar um pouco das paixões, podemos ter uma liberdade maior, perispírito menos denso, corpos mais sutis. Estamos ainda sob o jugo das paixões, do orgulho, perispírito mais denso, corpos mais pesados. Então, tudo isso vai se encadeando sempre com a supervisão e o acompanhamento de equipes espirituais que governam o planeta, né? Todas lideradas pelo Cristo. E nós vamos evoluindo à medida da nossa própria capacidade, recebendo instrumentos adequados à nossa própria evolução. Então, a cada encarnação, há uma modificação, que é muito sutil, mas gradativamente nós vamos nos tornando menos materiais à medida que evoluímos moralmente. 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta, à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física, e, não obstante, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, nós vemos que, a princípio, vivíamos pelo instinto. Então, os nossos corpos tinham que ser mais fortes, resistentes, porque estávamos sob o jugo do instinto. Então, a fome, a reprodução, a proteção, né, é gerada pelo medo. Tudo isso limitava as nossas ações. À medida em que nós fomos evoluindo, fomos utilizando do nosso livre-arbítrio, então nós fomos recebendo corpos mais sutis. Por quê? A inteligência prevalece sobre a força. Hoje não há pontos no mundo em que o homem não consiga sobreviver.
em que ele não construa acomodações, equipamentos para que possa sobreviver. Então, não existem restrições, não pela força, mas pela inteligência que vai construindo, vai suprindo as suas necessidades através das invenções. Então, essa distinção que nós temos, né? E que essa evolução ela vai continuar à medida em que nós formos nos aproximando da lei de amor. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos, sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Então é aquilo. Vamos nos aperfeiçoando, mas não sem supervisão. Existem espíritos superiores que nos acompanham e vão nos orientando, nos ajudando para que, vencendo as etapas, possamos ir recebendo corpos melhores. Isso vale para toda a natureza, todos os animais, vegetais. Né? Em questões anteriores, nós vimos que em mundos superiores ainda existem animais, mas animais num patamar diferente daquele com o qual nós convivemos hoje. 692A. Mas, geralmente, o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa que seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize? Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Aliás, por meio desse trabalho, ele exerce e desenvolve a inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Então, nós vamos entendendo que a busca do conforto, a busca da saúde, faz com que as pesquisas vão se desenvolvendo. Então, tudo isso hoje ainda está relacionado com a riqueza, com a fama. Então, os aperfeiçoamentos que houveram, né, na inseminação artificial de animais e depois do homem também, né, as gestações in vitro, tudo isso fez com que a raça fosse se aprimorando. Aos poucos, a ciência vai encontrando meios para os corpos serem melhores, mais sadios, mais longevos. Isso a gente percebe também na invenção de medicamentos e na condução da medicina, que nos ensina a nos alimentarmos melhor, a evitarmos certos abusos, e isso vai fazendo com que os corpos sejam mais longevos, né? Antigamente, a idade média do ser humano era em torno de 50 anos, hoje já está em torno de 80 anos. Então, toda essa evolução ela acontece hoje pela ganância ainda, pela vontade de recursos, de vender novos produtos. Mas haverá o tempo em que o conhecimento será desenvolvido pelo prazer de se aprender mais. O uso da inteligência será para benefício de todos e não para benefício de alguns, como é hoje. Né? A busca da fortuna, da fama, do dinheiro faz com que pessoas se dediquem na descoberta de novos remédios, na descoberta de novos equipamentos, de novos meios de vida, na produção agrícola, na construção civil. Tudo hoje ainda é movido pela riqueza, mas nós vamos evoluir moralmente a ponto de colocar o amor em exercício. E quando conseguirmos, então vamos trabalhar por amor e não para ganhar alguma coisa. O nosso prazer será colocar a nossa inteligência a serviço de todos. E a realização pessoal não está no ter, mas no ser. Na consciência tranquila de termos feito o melhor ao nosso alcance em benefício de todos. Não é assim que Jesus nos ensinou? A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Então, vamos chegar lá. É um processo, tá? Tudo evolui gradativamente de acordo com as nossas forças. Vamos encerrando por aqui. Na próxima semana, nós continuaremos a partir da questão 693.
obstáculos à reprodução. E hoje, como é o último estudo do ano, eu não podia deixar de agradecer a todos que me acompanharam nesses poucos minutos em que nós vamos refletindo sobre o Livro dos Espíritos. Essa obra filosófica que nos ensina muito sobre a nossa própria realidade, a imortalidade, a reencarnação e tantos outros assuntos que Kardec reuniu nessa obra. Muito obrigado, meus irmãos, por todo esse tempo em que caminharam comigo. E que possamos continuar, porque ainda faltam muitas questões e o ano que vem continuaremos, se Deus quiser, toda quarta-feira, enviando a vocês essa mensagem, essas reflexões sobre esse livro tão importante para a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, ilumine os nossos lares, que nos una como família e que aos poucos possamos ir nos aproximando dessas leis que nos fazem pessoas melhores. A fraternidade, a humildade, o amor, a brandura, todos os ensinamentos que o Cristo nos trouxe vão nos mostrando o caminho verdadeiro da felicidade que é construída de dentro para fora. Que o ano novo nos fortaleça e que nós possamos usufruir de todas as oportunidades que a misericórdia de Deus nos oferece. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos, boas festas, um feliz ano novo.